que é interessante, eu vou começar aqui a fazer uma abordagem bem levezinha, que eu sei que o professor doutor Sávio é bem mais técnico que eu nessa parte. Uma coisa muito legal da vida é que, se você, por exemplo, pensa em um ambiente sem vida, eu sei que é difícil de pensar. Por exemplo, um ambiente sem vida seria um ambiente sem micro-organismo, um ambiente literalmente quase que sem aquela coisinha pequenininha que faz fermentação. Você não conhece um ambiente sem vida. Você nunca pisou em um lugar que não tivesse pelo menos um micro-organismo. Essa é uma questão interessante, você não cheirou nenhum ar, talvez sem cheirar algum ácaro junto a algum tipo de micro-organismo ali. Então, a verdade é que nós não conhecemos, por experiência própria, algo sem vida. Isso é extremamente interessante, né? Então, quando a gente fala de um planeta sem vida, da origem da vida, nós estamos falando de uma grande quebra de um paradoxo, ou seja, de uma coisa que você chamaria de um planeta morto, só que eu não gosto de chamar de coisa de um planeta morto, porque o planeta, como que eu posso dizer, chovia, tinha vulcões, tinha processos geológicos, tinha tsunamis, tinha água aquecendo, tinha geysers, você tinha muitas coisas que aconteciam. Claro que essas coisas que aconteciam eram de origem inorgânica, eram de origem de outros tipos de força, diferente das forças, como que eu digo, da vida biológica aqui, né, de maneira didática falando, é claro, pessoal. Então é muito difícil levar a pessoa para um planeta diferente, que na verdade é o mesmo, seu planeta, que era conhecido como Terra Diana, né? Terra pré-biótica, antes da vida, antes dos micro-organismos, antes dos nossos ancestrais. É uma coisa muito bacana de abordar, então, nós estaríamos falando aqui de origem da vida do instante TX, quando eu falo em origem da vida seria mais ou menos o instante TX, em que algum tipo de matéria inanimada, que as pessoas falam, embora eu não goste do termo matéria inanimada, porque me parece algo muito rústico, então não costumo usar esse termo, porque em algum momento houve uma interação, uma interface entre aquilo que você chama de inanimado e aquilo que você chama de animado. Então essa é uma coisa bem legal até de nós discutir. Em algum momento muito interessante ocorreu a formação de vida, algo que tinha uma estabilidade ao meio, e ele era de origem orgânica, estamos falando da origem da vida aqui, baseado em carbono, baseado também em processos de água, ou seja, precisava da água com solvente, tinha uma estabilidade, uma resistência ao meio, para sobreviver àquele meio que começou, talvez as fumarolas alcalinas, como a gente diz, trocava massa e energia com o ambiente, mantendo aquela estabilidade e talvez tentando um processo de replicação. Então, muitas informações sobre a origem da vida a gente pode dar uns tiros certeiros, muitas ainda são desconhecidas, mas realmente é um tema mais interessante, porque é o momento em que houve um grande declive no planeta, porque a vida é um dos grandes declives do planeta. Você tinha um planeta onde talvez as coisas pudessem ser mais previsíveis, porque você não tinha a variável vida nele. Então você não tinha micro-organismos processando as coisas, algas, você não tinha certos tipos de micro-organismos que fazem fermentação, que colocam CO2, que colocam outros tipos de moléculas na atmosfera. Então nós estamos falando de um planeta diferente desse que você conhece hoje. Hércules era o planeta Terra? Era, só que a vida não estava extraindo átomos ou minerais de baixo e processando na flor da Terra, vamos dizer assim. Esse é um tema legal, por isso que a abordagem de origem da vida cabe nós conhecer um pouco, por exemplo, desse ponto de declive, dessa interação entre, por exemplo, alguma coisa que você chamaria de moléculas orgânicas, que se tornou aquilo que você chama de vida. Mas, por favor, uma coisa para nós entender melhor a vida. Não dê valor espiritual e não tente dar significado para a vida. Aí você vai tentar compreender um pouco melhor esta intersecção da matéria com a vida, do metabolismo, da replicação, da troca de energia, da troca de massa. Então, quando você, Hércules, você está dizendo para mim desvalorizar minha vida, não. Só tire esse valor de, meu Deus, místico, espiritual, calme. E aí nós vamos compreender um pouco melhor as interações desse processo, aquilo que o pessoal chama de não-vida, e vida vai ficar um pouco mais claro para nós. Eu deixo essa introdução aqui e passo a bola para os colegas aí.